Olá, eu sou a professora Eliane. Nós vamos resolver a prova de matemática, segunda parte, na verdade, esse é o segundo vídeo. A parte de matemática do concurso público para soldado da PM de segunda classe, masculino, onde a banca é a VUNESP. Exercício 27, questão 27. Um quadrado de 8 centímetros. Então, a gente já verifica 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, 8 centímetros, conforme mostra a figura. A área em branco dessa figura mede. Se dividirmos esse quadrado em 4 partes, a gente já verifica que cada quadrado, cada 1/4, tem que a área da parte branca é igual à área da parte cinza. Então, olha, tem aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a gente verifica aqui também, olha, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Assim, a gente conclui que a área em branco é exatamente metade da área total. Se cada lado desse quadrado tem 8 centímetros, a área de um quadrado é dado pela medida de um lado vezes a medida do outro lado, ou seja, 8 centímetros vezes 8 centímetros. Portanto, a área do quadrado 8 por 8 é 64 centímetros ao quadrado. Centímetros vezes centímetros, primeira propriedade da potência. Multiplicação de mesma base. Copia a base e soma os expoentes. Como eu quero metade de 64, ou seja, metade de 64, basta dividir 64 por 2. Dividindo 64 por 2, temos que a área da parte branca é de 32 centímetros quadrados. E esse 2, ele deveria estar como expoente, em cima aqui. Centímetro quadrado. Para presentear amigos, uma pessoa irá montar caixas com bombons sortidos e, para isso, comprou 500 gramas de bombons com licor a R$ 36,00 o quilo. 1,2 kg de bombons ao leite a R$ 25,00 o quilo e 1,3 kg de bombons com recheio de frutas a R$ 30,00 o quilo. O preço médio de 1 quilo de bombom comprado por essa pessoa saiu por, como cada bombom tem um valor respectivo no quilo, vamos montar a média, é uma média ponderada, onde cada item tem seu preço. Então, aqui, nós temos 500 gramas. 500 gramas é metade de 1.000 gramas. 1.000 gramas representa 1 quilo. Então, vamos trabalhar com 1 quilo. Então, temos 500 gramas, que é o mesmo que meio quilo. Meio quilo a R$ 36,00 o quilo. Então, vamos ver que meio quilo vai pagar R$ 18,00. Mas vamos ver, então, a média. Como é que fica a média, o preço médio de 1 quilo de bombom. E aí, nós temos então que 1,2 kg, 1,2, vai ser multiplicado pelo seu preço de R$ 25,00, mais 1,3, em que o quilo é R$ 30,00. E aí nós vamos ter que somar a quantidade total de quilos.
Aqui a gente verifica, olha aqui, 1,2 kg mais 1,3 kg dá 2,5 kg. Mais meio quilo aqui, então nós vamos dividir tudo por 3 quilos. Fazendo esse cálculo, nós temos que essa média vai ser meio vezes 36, que é igual a 18, mais esse valor aqui, 10 vezes 25,250, mais 2 décimos vezes 25, nós temos aqui mais 30. E aqui, mais, aqui tirando esse zero, ficamos com 13. 13 vezes 3, 39. Tudo isso dividido por 3. Como todos os números aqui no numerador são múltiplos de 3, vamos dividir tudo por 3, simplificando tudo. Se fosse só 1, 2 termos, não poderia, mas como todos são divisíveis, podemos simplificar. Dividindo tudo por 3, ficamos com esses números. Então, a média é o valor dessa soma. 10 mais 13, 23. 23 mais 6, 29. Então, o preço médio de 1 quilo é R$ 29. É a letra D. Uma pessoa colocou um capital em uma aplicação a juros simples, com taxa de 1,5% ao mês. E, que mais? Deixa eu ver. Durante 7 meses. Então, nós já temos aqui que juros simples é dado pela fórmula CIT, que é o capital vezes a taxa vezes o tempo de aplicação, que é dado por T. Então, nós já temos aqui a taxa, que é 1,5%, o I. Temos o tempo de 7 meses. Aí fala, se esse mesmo capital tivesse sido colocado na aplicação B, também a juros simples, teria rendido o mesmo juro da aplicação A, só que em 5 meses. A taxa mensal da aplicação em B era D. Então, vamos montar para a situação A. Vou colocar aqui como juro relacionado à aplicação A. É igual ao capital A vezes a taxa, que é 1,5%, vezes o tempo de 7 meses. Enquanto que o juro B, que no caso vai ser igual a A, vou chamar aqui de juro B, é igual. Aqui fala-se o mesmo capital, olha. Então, é C também. Vezes uma taxa que não conhecemos, a taxa referente à aplicação B. Teria rendido o mesmo juro da aplicação A, só que em apenas 5 meses. Então, se é o mesmo juro, nós vamos colocar que o juro A é igual ao juro B. Então, vamos resolver uma equação onde vamos igualar esses dois juros. Então, nós temos aqui juro A igual a juro B. Então, temos que C vezes 7 vezes 1,5. 7 vezes 1,5%. 1,5%, 1,5 dividido por 100 é só caminhar com a vírgula. A vírgula está aqui, então caminhamos 2 posições para a esquerda. A vírgula está aqui, fica 1, 2.
vezes, não, vezes não, acabou, igual, vezes 7 já está aqui, igual ao juro B. Juro B é o capital vezes a taxa, que agora eu vou deixar como I, já sabemos que é o IB, a taxa na aplicação B, vezes 5. O tempo é menor. Era 7, ficou 5. Então, vamos ver aqui. Se o capital é o mesmo, C igual a C. Então, podemos tirar dos dois lados. É como se dividíssemos os dois membros tudo por C. Aí nós ficamos, então, com taxa igual a 7 vezes 0,015 dividido por 5. Esse 5, ele passa como divisor e o taxa fica sozinho. Então, temos 7 vezes 0,0115. Já podemos até dividir aqui, olha, já que termina em 5, vamos dividir esse aqui por 5, facilitando o cálculo, olha, e dividindo esse aqui por 5 também. Quando dividimos por 5, ficamos com 0,03, o resultado dessa divisão. Fazendo a multiplicação, então, 7 vezes 3 milésimos, temos 7 vezes 3, 21, vão 2 aqui, 7 vezes 0, 0, e 7 vezes 0, 0. Ficamos com 21 milésimos. Para transformar esse número em porcentagem, basta multiplicarmos por 100, ou seja, duas posições para a direita, 1, 2. Ficamos com 21, ou melhor, 2,1%. Resposta, letra B, 2,1%. Exercício 30. Um colégio promoveu um torneio esportivo, do qual participaram várias equipes. A tabela mostra apenas o número de vitórias, empates e derrotas das equipes A, B e C. Cada vitória vale 2 pontos, cada empate vale 1 ponto e cada derrota vale 0 pontos. Sabendo que o número total de pontos da equipe A foi a metade do total de pontos da equipe B, da equipe C, então aqui já está dizendo, olha, que o total de pontos da equipe A é igual a metade da equipe C. E que as três equipes juntas somam 27 pontos. Então, temos que A mais B mais C dá um total de 27. Então, aqui, olha, nós temos A tem 2 vitórias e cada vitória vale 2 pontos. Então, já vamos colocar aqui, olha, 2 pontos para A, separar aqui, colocar o total de pontos para cada equipe. Então, por exemplo, A tem 2 vitórias, cada vitória é 2 pontos, então tem um total de 4 pontos. 2 vitórias vezes 2. Empate, está dizendo aqui que empate vale 1 ponto. Então, tenho 1 vezes o x. Então, a expressão que representa A é 4 mais x. E 2 derrotas, 2 vezes 0, nenhum ponto. Então, A fica assim. B, 5 vitórias, ou seja, 5 vezes 2 pontos, mais 2 vezes 1 ponto, ou seja, mais 2, que é 12. Já estou colocando 12 aqui, porque
uma derrota é 1 vezes 0, que é 0. E C tem Y vitórias, ou seja, cada vitória vale 2 pontos, então C tem 2Y. Y vezes 2, 2 pontos. Nenhum empate, ou seja, só isso. O C tem 2 vezes o valor do Y. E uma situação que foi dada aqui, que nós vamos utilizar, é que A é metade de C. Então, o A, que é 4 mais X, é igual a metade do valor de C, que é 2Y. Daqui, a gente pode tirar o valor de X. Quanto vale o X? Ele vale, aqui já vou simplificar esse com esse, dividindo tudo por 2. Então, nós temos que x, ele é y, aqui deste lado ficamos com 1 vezes o y, que é y, e esse mais 4, ele vai para o outro lado, como menos 4. Agora, vamos usar essa expressão A mais B mais C igual a 27 para descobrir o valor do y, porque está sendo pedido o número de vitórias da equipe C, que é dada por y. Então, A, quanto vale o A? 4 mais x. 4 mais x. Mais o B, que é 12. Mais o C, que é 2y. Ou seja, 2y. Quanto vale 2y? Vale 2 vezes y menos 4. 2 vezes... Deixa eu apagar que está errado ali. Bom, eu apaguei aqui, porque eu vou mudar um pouquinho. Aqui, o valor do C, o C, ele vale 2 vezes o A. É só multiplicarmos aqui, ó, cruzado. Né? Temos que o C, ele é igual a 2 vezes o A. Aqui, nós já deixamos o x em função do y. Né? Já trabalhamos com essa expressão. No lugar do A, nós colocamos o 4x e no lugar do C, colocamos o 2y. Então, legal que já saímos aqui com o valor do x em função do y. Só que o C, ele vale 2 vezes o valor do A. Ou seja, C é igual a 2 vezes o A, é 2x mais 8. Já tudo em função de x. Aí fica simples. Então, agora é só substituir, né? No lugar do C, nós ficamos com 2x mais 8, igual a 27. Então, olha, o valor do A já saiu direto aqui, o valor do B é 12, o valor do C, nós utilizamos esta expressão aqui, para dizer que o C vale 2 vezes o A, multiplicando aqui cruzado. Então, 2 vezes o A, 2 vezes 4 e 2 vezes o x. Então, essa parte aqui é o C, 2x mais 8. Aqui temos o C, o B e aqui temos o A, 4 mais x. Agora é só resolver essa equação do primeiro grau. Eu vou apagar essa parte. Qualquer coisa é só voltar com o vídeo para ver o que é que estava aí, né? Então, agora eu vou precisar somente dessa parte aqui. 1x mais 2x é igual a 3x. Então, vamos ficar com 3x igual 27, no segundo membro, tirando 12 mais 8.
Então, passando para o outro membro, já o resultado da parte independente aqui do primeiro membro. 12 mais 8, 20. 20 mais 4, 24. Passa para o outro membro, menos 24. Aí temos, então, que 3x é igual a 27 menos 24, que é igual a 3. Ou seja, x é igual a 3 dividido por 3, que é igual a 1. Só que precisamos descobrir quanto vale o C, a pontuação do C. Pontuação da letra C, 2 vezes o Y. Coloquei aqui em cima para a gente relembrar, né? Que o valor de Y, ele saiu daqui, dessa proporção, onde eu coloquei o valor do A igual a meio o valor do C, que é 2y. Y é igual a 4 mais x. Ou seja, y é igual a 4 mais 1, que é igual a 5. Então, temos que a resposta neste exercício é a letra E. O número de vitórias da equipe C é Y, que é igual a 5. Preparando-se para uma competição, um atleta faz corridas diárias. No primeiro dia ele percorre 2 quilômetros e no segundo dia percorre 5 quilômetros. No terceiro dia 8 quilômetros e assim sucessivamente, aumentando sempre 3 quilômetros a mais a cada dia, até atingir a marca de 44 quilômetros. Ou seja, aqui é um problema de progressão. Nesta progressão aritmética, nós temos aqui o primeiro termo, dado por A1, igual a 2 quilômetros, primeiro dia, igual a 2 quilômetros. Segundo dia, temos A2 igual a 5. E aí nós tiramos, então, que R é igual a 3. O primeiro menos o anterior. Um termo menos o seu anterior. No caso, a razão é 3 quilômetros. A cada 3 quilômetros por dia, né, vai aumentando, ou melhor, a cada 3 não, aumenta 3 quilômetros por dia até chegar num final aqui, que é o termo AN. AN igual a 44 quilômetros. Este N, ele representa o dia em que este atleta, ele chega em 44 quilômetros. Então, aqui é só aplicar a expressão do termo geral de uma PA. Fazendo as substituições, a N representa exatamente o último termo, que é igual a 44 quilômetros. A1, 2 quilômetros. N menos 1. N é o valor procurado. É o dia, né, a quantidade final de dias. A N é 44, então N representa o último dia. O dia em que ele vai chegar em 44. Menos 1 vezes 3. Então, nessa equação, a nossa incógnita é N. Já vou passar para o primeiro membro esse 2. Ele sai do segundo, vai para o primeiro negativo. Então, 44 menos 2, que é igual a 42. Igual, fazendo a distributiva, 3 vezes N. O 3 está multiplicando tudo o que está dentro dos parênteses. E 3 vezes menos 1, que é igual a 3. Passando esse menos 3 para o primeiro membro, vamos ficar com 45, somando, né, mais 3, igual a 3Ns. Agora, esse 3, ele passa como divisor de 45. Ele está como fator no segundo membro, eu mudo de membro como divisor. E 45 dividido por 3 é igual a
15. Significa que no 15º dia, este atleta chega em 44 quilômetros. Na letra C. Uma confeitaria derreteu uma barra de chocolate de 30 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura e 2 centímetros de altura, e moldou tabletes de meio centímetros de altura por 3 de largura e 8 de comprimento, conforme mostra aqui. Supondo que não ocorreram perdas de chocolate, o número de tabletes que puderam ser feitos significa que nós vamos descobrir o volume dessa barra maior e depois da pequenininha, do tablete menor. E aí vamos verificar quantos do pequeno cabe dentro do grande. Esse volume grande aqui, o volume é dado pela multiplicação entre as arestas. 30 vezes 10, que é a largura, já dá 300. 300 vezes 2, ou seja, o volume desta barra grande é 600 centímetros cúbicos, centímetros vezes centímetros vezes centímetros, 1 mais 1 mais 1. Então, 300 vezes 2, 600. Aqui, nós temos que esse volume menor é 8 vezes meio, ou seja, 8 vezes meio significa 8 dividido por 2. 8 vezes meio. 8 dividido por 2, que é 4. 4 vezes 3 igual a 12. 12 centímetros cúbicos. Significa quantos 12 centímetros cúbicos, aqui é cúbico, quantos 12 centímetros cúbicos cabem dentro de 600? 60 dividido por 12 é igual a 5. Aí a gente acrescenta esse zero. Então, 50 unidades apenas de 50 tabletes pequenininhos cabe dentro desse grande. Vai dar para fazer 50 exatamente. 50 é a letra E. Pedro e João são colegas de trabalho e frequentam academias de ginástica diferentes. Na academia que Pedro frequenta, a taxa de matrícula é de R$ 120 e a mensalidade é de R$ 45. Na academia que João frequenta, a matrícula é de 150 e a mensalidade 35. Então, nós temos esse valor aqui, que é importante para nós. E esse em vermelho é referente a João. Vou colocar aqui em azul a situação referente a Pedro. Certo dia, Pedro e João estavam conversando e descobriram que ambos haviam se matriculado no mesmo mês nas respectivas academias e que, até o momento, tinham gastado, entre matrícula e mensalidades, a mesma quantia. Supondo que, até o momento, ambos estejam com os pagamentos em dia, pode-se dizer que eles estão frequentando as respectivas academias a. Então, nós vamos ter aqui uma expressão onde nós vamos igualar, já que a quantia é a mesma, nós vamos fazer uma igualdade, considerando aqui R$ 120 mais R$ 45 vezes o tempo em que Pedro frequenta a academia. Então, dá 45 vezes o tempo. 45 vezes a quantidade
de meses. O tempo é dado em mês. 45 por mês. E a outra situação, nós vamos igualar porque aqui está dizendo, olha, supondo... não, aqui, onde está? Aqui, olha. Eles gastaram entre matrícula e mensalidades o mesmo valor, a mesma quantia. Por isso que estamos igualando quantia com quantia. A outra quantia referente a João, é de R$ 150 mais a mensalidade de 35 vezes o T. Então, uma vez que os tempos são iguais, já que eles se matricularam no mesmo mês, né? Está dizendo aqui, olha, só que em academias diferentes. Então, podemos igualar. A quantia vai ser a mesma, embora os valores sejam diferentes. Então, a quantia de Pedro é igual ao valor pago total nesse tempo, nesse mesmo período, por João. E aí, então, é só resolver essa equação. Ficamos com 45T menos 35T igual a 150 menos 120. Ficamos com 10T igual a 30. T é igual a 30 dividido por 10, que é igual a 3. Significa que o tempo correspondente, ou melhor, o tempo em que eles começaram, em que eles se encontraram, do momento que eles se matricularam até o momento que eles se encontraram, é de 3 meses exatamente. A figura mostra o desenho de uma prateleira de livros que será colocada na parede de um quarto. Então, temos aqui a prateleira de livros num ângulo de 60 graus e a uma altura X tem a outra parte da prateleira. A distância entre as duas prateleiras ou seja, vamos ter que descobrir essa medida aqui, olha, de X. E como nós temos aqui um triângulo retângulo, temos aqui um triângulo retângulo, aqui dá 180 graus, 90 e 90. Podemos aplicar uma função trigonométrica. A definição de seno, que é a medida do lado oposto, pela hipotenusa. Hipotenusa é o lado que está contrário ao ângulo reto. Então, temos aqui cosseno de 60 graus igual a x por 80. Cosseno de 60 graus, se a gente montar aquela tabelinha, 30, 45 e 60, onde aqui na primeira linha temos seno, depois aqui tem cosseno e depois tangente, aí nós colocamos 1, 2, 3, 3, 2, 1, mas aqui a gente não vai completar, né? Ah, não, aqui eu coloquei errado, não é cosseno, aqui é seno. Seno que tem essa definição, o lado oposto pela hipotenusa. Então, aqui é seno. Precisamos apenas dessa primeira linha. Então, aqui coloca raiz quadrada em todos eles e depois divide por 2. Aqui, nós temos, então, seno de 60 graus, raiz de 3 dividido por 2. Igual a x sobre 80. Podemos simplificar aqui por 2 e aqui por 2, já que é uma equação. Denominador e denominador, tudo por 2. Fica com 40. Daqui nós tiramos que x é igual a raiz quadrada de 3, ela é aproximadamente 1,7. Então, aqui,
Pediu para adotar, bom, não sei, aqui não tem nada, mas vamos adotar 1,7. 1,7, mais ou menos, é a raiz quadrada de 3, vezes 40, multiplicação cruzada. Provavelmente era para adotar 1,7, a raiz de 3. Porque aqui está dando correto, né? De acordo com a resposta aqui. 4 vezes 17 é 68. Já tirei a vírgula aqui, olha. E aqui é multiplicação por 10. Então, tirei a vírgula aqui, porque aqui tem multiplicação por 10. 4 vezes 10. 4 vezes 17, 68. E aí nós temos, então, que essa altura é 68 centímetros. E aí, então, a resposta é a letra D. Com certeza, neste exercício foi dado o valor. Então, o processo é esse. Provavelmente é 1,7. O último exercício. Um grupo de garotos possui uma caixa com 630 bolinhas de gude e faz a seguinte brincadeira. O primeiro garoto retira 10 bolinhas, o segundo retira o dobro de bolinhas. Então, vamos colocar aqui. O primeiro garoto tira 10 bolinhas. O segundo garoto retira o dobro de bolinhas retiradas pelo primeiro. O dobro de 10, 2 vezes 10, então ele retira 20. E o terceiro retira o dobro de bolinhas retiradas pelo segundo, ou seja, 2 vezes 20, que é igual a 40. E assim sucessivamente. Cada um retirando o dobro de bolinhas retiradas pelo seu anterior, até o último garoto. Sabendo que não sobrou nenhuma bolinha na caixa e todos os garotos retiraram a quantidade correta de bolinhas que lhes cabia, pode-se afirmar que o número de garotos que participou dessa brincadeira foi... Aqui nós temos uma PA, porque aqui a gente verifica que sempre retira o dobro do anterior. Ou seja, a razão aqui, que é 20 dividido por 10, que é 2. 40 por 20, que é 2, e assim sucessivamente. Como aqui está dizendo, está pedindo que a quantidade de garotos que participaram dessa brincadeira, nós temos que descobrir aqui o N. E, para isso, nós vamos usar a soma de uma PG, que é dada por A1. Por que a soma? Porque já foi dado o total de bolinhas. O SN aqui é o total de bolinhas. E cada um foi retirando uma parte. Seguindo esse padrão. Um retirando o dobro do outro, do seu anterior. Então, temos aqui A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a fórmula da soma dos termos a soma dos termos de uma PG. Fazendo as substituições nessa fórmula da soma da PG, temos 630 igual a A1, que é 10, que multiplica a razão, que é 2, elevado a N, que é o que precisamos descobrir, tirando 1, sobre 2 menos 1, que é 1. 2, aqui é Q. 2 menos 1 é 1. Então, fica assim. Esse 10 a gente já pode tirar. Ficamos com... Já que ele é um produto, ele pode passar para o outro lado como divisor.
Não, aqui eu acho que eu coloquei a fórmula errada. Não está errado, não, é isso mesmo. Então, aqui nós ficamos com essa expressão, né? 63 igual 1, multiplicando tudo que está dentro dos parênteses, fica ele mesmo. Esse menos 1, vamos passar para o primeiro membro, fica 64 igual a 2 elevado a n. Aqui nós temos uma equação exponencial. Então, nós vamos ter que fatorar o 64. Fatorando 64, nós vamos ter 2, que dá 32, depois 2 de novo, que é 16, 2, e assim nós vamos verificar que nós vamos ter aqui 2 à quinta é 32, 2 à sexta. 2 à sexta dá exatamente 64. Então, aqui nós vamos ter 6 números 2, e vai ficar 8, 4, 2, 1, e assim 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a n. Como é uma igualdade e as bases são iguais, nós temos que os expoentes também são iguais. Significa que 6 garotos participaram desta brincadeira. Não esqueça de deixar aí seu like, se você chegou até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe. E também toque aí o sininho para novas aulas. Até a próxima aula. Então, esta é a segunda aula desta prova.